Sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista, veiculada aqui no nosso FACcast e também no nosso canal do YouTube. Eu sou Rafael Supino e hoje abrimos o microfone para conhecer um pouco mais desses dois profissionais que foram agraciados pela FAC com os prêmios institucionais que a Unicamp oferece todos os anos. Mais do que um reconhecimento por sua trajetória de sucesso, este é um momento para saber um pouco mais sobre as pessoas que fazem da FAC essa instituição de excelência. E hoje nós estamos aqui numa mesa de ex-alunos. Aqui comigo estão a professora Ana Maria Fratini Filetti, que recebeu o prêmio de reconhecimento acadêmico Zeferino Vaz, e o professor Edson Tomás, que foi duplamente premiado este ano com os prêmios de reconhecimento docente pela dedicação ao ensino de graduação e o prêmio PROEC de extensão universitária. Muito obrigado, Edson, muito obrigado, Ana, por aceitarem aqui o nosso convite para essa entrevista. O Prêmio de Reconhecimento Acadêmico Zeferino Vaz analisa o conjunto da obra do docente em um período de tempo. É um prêmio que reconhece a contribuição em diferentes áreas da atuação profissional e leva o nome do fundador dessa universidade, o professor Zeferino Vaz. Professora Ana Fratini, conte para nós um pouco da sua trajetória profissional até essa premiação. Nossa, Rafael, muito obrigada por nos receber aqui. É uma satisfação estar com você aqui no seu canal e no podcast. Pergunta difícil, né? Vai fazer a gente lembrar de tanta coisa. E eu, para falar a verdade, não gosto muito de falar de mim mesma. Então, você vai ter que puxar alguns assuntos aí para que eu me lembre da minha trajetória até hoje, né? Mas, enfim, eu sou Unicamp desde antes de ser aluna da EQ, ou seja, eu fiz Cotuca, fiz técnica em alimentos, depois fui fazer estágio, fiz estágio na área e percebi que eu queria alguma coisa um pouco mais ampla, que era uma engenharia mais generalizada, né, do que a de alimentos. E aí eu optei pela engenharia química. E entrei, então, como aluna da engenharia química e fiz meu mestrado e doutorado aqui. Bom, tive a oportunidade de ser contratada em 1996 e desde então cá estou. E a universidade mudou muito, né, durante esse período, mas eu me lembro que quando eu entrei, eu me senti na obrigação de correr atrás de um certo prejuízo. E esse prejuízo que eu encarava era não ter experiência no exterior que os meus colegas tinham. Normalmente todos iam fazer algum período no exterior e por uma questão pessoal eu sempre optei por ficar no Brasil. Então eu entrei de uma forma muito agressiva, né, no bom sentido, tentando recuperar tudo isso que vinha à minha cabeça que eu deveria ter feito e não fiz. E comecei a participar de muitos eventos no exterior, muitos congressos, muitos simpósios. E comecei também a querer publicar muito para mostrar que eu estava ao nível também dessa instituição. E foi assim que eu comecei, até que eu levei algumas broncas, né, dos meus superiores, principalmente do meu orientador de mestrado e doutorado, professor João Pereira. Ele me chamou num canto e falou: Ana, isso daqui não é corrida de cavalos. Você faça direitinho o seu papel de educadora, tanto ao nível de graduação quanto de pós-graduação, e todos os resultados que você vai conquistar serão decorrentes dessa boa atuação como educadora. E aí eu percebi que realmente eu deveria, então, me dedicar muito mais e prestar muito mais atenção às pessoas que estavam perto de mim. Então, eu sempre tive, assim, um olhar muito, muito preciso, muito dedicado à formação dos recursos humanos. E realmente eu posso dizer que eu segui esse conselho à risca. E outra coisa que eu percebi também, que eu comecei a perceber, que a universidade era muito maior do que só a engenharia. Então, durante um período, eu quis sair um pouquinho de dentro da Faculdade de Engenharia Química para conhecer
um pouco mais da diversidade que tinha na Unicamp, e eu acabei indo ser diretora do CPQBA, o Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas da Unicamp. E aí eu tive a oportunidade de ter contato com biólogos, com agrônomos, com, enfim, outro mundo, e eu percebi também que eu comecei a gostar muito dessa diversidade de atuações. E assim deu minha carreira. Então, eu fui procurando me inteirar e interagir com a instituição, com toda a possibilidade, a gama, diversidade que ela me apresentava, e eu fui aproveitando um pouquinho de cada coisa que eu encontrava pelo caminho, e assim eu fui crescendo na carreira, fui crescendo, mas, volto a dizer, foi realmente o fruto daquele pensamento, né? Faça o seu trabalho direitinho, que os resultados vão aparecer. Muito legal, muito bom. Os prêmios de reconhecimento docente pela dedicação ao ensino de graduação e o prêmio PROEC de extensão universitária neste ano foram para o professor Edson Tomás. Enquanto o prêmio de graduação é concedido àqueles que se dedicam não apenas a ministrar uma boa aula, mas às inovações que trazem para a sala de aula e laboratórios, o prêmio de extensão é concedido àqueles que ultrapassam os limites da universidade e levam o seu conhecimento em benefício da sociedade. Professor Edson, nos conte um pouquinho sobre você e como você construiu essa sua carreira até essa dupla premiação. Ok, obrigado, Rafael, obrigado pelo convite. É um prazer aqui estar junto com a Ana nesse evento. É uma longa história, né? Uma vez que eu estou aqui na Unicamp desde 1982 como estudante, e depois eu fiz um mestrado e me afastei um pouco, fiquei 4 anos trabalhando fora da Unicamp, e voltei para o doutorado e também como docente da Unicamp. Isso em 1996, no mesmo ano que a Ana, eu fui contratado. Bom, desde então, eu iniciei minha carreira pensando em ter atividades em todas as áreas, né? Mas sempre gostei bastante do ensino, né? Sempre apreciei muito essa atividade do ensino e também de extensão, porque a extensão ocorreu naturalmente em função da experiência que eu trazia anterior da indústria, e as coisas aconteceram naturalmente. E como a minha pesquisa também era bastante direcionada à aplicação, né, era muito pragmática nesse sentido, isso criou realmente ponte com a atividade de extensão. E aí, dividindo um pouco os assuntos, né, graduação e extensão, falando inicialmente da graduação, eu acho que a principal razão pela qual me foi atribuído esse prêmio, acho que foi em função dos trabalhos que eu fiz nos laboratórios, no laboratório de ensino da faculdade, que foi um laboratório muito interessante, que foi construído pelos estudantes das primeiras turmas da faculdade, mas que ficaram anos sem qualquer tipo de manutenção ou de uma reconstrução no sentido de torná-lo mais eficiente, mais organizado, mais estável, enfim, mais eficiente. E aí eu tomei essa iniciativa, me propus, foi uma iniciativa pessoal, me coloquei à disposição para fazer essa transição para um novo laboratório. A coordenadora de ensino era a professora Maria Tereza, que no mesmo momento apoiou a ideia, e o Milton Mori era o diretor, que também apoiou. E, enfim, e a partir daí eu dediquei 2 anos para a construção dos novos experimentos, né? E que depois também proporcionou que eu fizesse o mesmo trabalho em outras universidades, porque esses experimentos acabaram atraindo a atenção de outras instituições, como a Unify, né, aqui em São João da Boa Vista, a Unifesp, o início do curso de graduação da Unifesp, e a Universidade Federal do Maranhão. Então foram
os outros 3 lugares onde eu acabei também fazendo esses laboratórios, né? Então foram algo como 60, 65 módulos experimentais, né, que foram construídos, projetados, construídos e montados, né? Então, eu acho que isso foi, talvez tenha sido a minha maior contribuição, né? É claro que fui sempre bem avaliado pelos alunos nas disciplinas, mas eu acho que isso é muito comum entre todos nós aqui, essa boa avaliação. Temos excelentes docentes, né? E esse foi talvez uma contribuição um pouco diferente que o professor poderia dar, e porque foi realmente uma dedicação muito intensa durante um tempo, né? Que eu abri mão de outras atividades para me dedicar ao projeto de graduação, né? E, enfim, bom, agora já estamos numa nova fase, né? De construção do laboratório, e eu acabei abraçando de novo esse novo projeto, né? Você quer que eu continue falando de extensão? Você quer interromper? Não, pode continuar, pode continuar. Bom, extensão universitária, né? Eu comecei quando eu vim para a Unicamp, eu tinha uma experiência industrial, mas eu não queria perder esse contato com a indústria em função da área na qual eu trabalhava. Que quem trabalha com engenharia ambiental, com pesquisa na área de poluição, de controle da poluição, tem que estar conectado com os problemas reais da indústria. Eu acho que essa proximidade é absolutamente necessária para você desenvolver conhecimento, formar alunos conectados com os fatos concretos e reais, né? Não faz sentido qualquer coisa diferente disso. Então era necessário que eu estreitasse os laços e continuasse próximo ao setor produtivo. Dessa forma, eu me voluntariei inicialmente a assessorar o Ministério Público do Estado de São Paulo nos casos complexos que tinha aqui na região, que tem muitas indústrias químicas, do setor químico e petroquímico, fertilizantes e outras mais, nos termos de ajustamento de conduta, ou seja, eu fazia as auditorias nas empresas, e aí a partir disso se estabelecia um acordo com as empresas para a solução de todos os seus problemas ambientais. Um trabalho muito extenso e com resultados incríveis, que nunca foram publicizados, né, intencionalmente, né, que envolveram as grandes indústrias da região, e resultou em investimentos de dezenas de milhões de dólares em melhorias ambientais por essas empresas. E foi uma excelente experiência. E logo após esse período, também assessorei Justiça do Trabalho e outros órgãos de Estado, né? E aí depois eu comecei a atuar como consultor de empresas, né? Sempre havia demanda, as pessoas acabaram me conhecendo de uma forma ou de outra, e havia bastante demanda, né, de consultoria, de assessoria técnica especializada, especialmente naquele período, começo dos anos 2000, onde esse conhecimento mais profundo, técnico sobre esses assuntos eram muito restritos. E então eu comecei a prestar consultoria para as empresas, assessorias, não só as empresas privadas, mas estatais, e também órgãos de Estado, como o Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Minas e Energia, portos, aeroportos, né, Infraero, portos no Maranhão, no Pará, aliás. Assim, Brasil todo, indústria de fertilizantes, indústria química, petroquímica, papel e celulose, cimento, indústria mecânica, enfim. Então, é uma gama gigantesca. Eu contabilizei para a execução do meu relatório 50 empresas diferentes nesse período, num total de 200 estudos que eu fiz nesse período. Isso, claro, traz uma atualização contínua do conhecimento, né? Porque você está ali
sempre com novos e grandes desafios, né? Sempre há um aprendizado. Cada processo, cada local que você visita é uma enxurrada de conhecimento que você adquire e de problemas que você não vai encontrar em nenhum paper, em nenhum livro, né? Que você vai... São coisas que acontecem ali no dia a dia de um processo produtivo e que traz um impacto ambiental. Então, isso realimenta tanto a pesquisa como também o ensino, porque é onde eu tirava também os bons exemplos, né, para bons estudos de caso para apresentar aos alunos, né. Então isso é super importante quando quando você está ensinando sobre poluição, né. Você tem que fazer exemplos concretos, reais, né. E isso é muito importante. Claro, sempre preservei o nome de todas as empresas, obviamente, né? Claro. Mas isso sempre foi muito gratificante, porque os resultados no ensino são nítidos, né? E, enfim. Então, essa é toda a história, né? Eu ainda atuei nos cursos de especialização, né? Acho que foram nas 40 turmas, 42 turmas, se não me engano, na especialização ambiental, né? Que eu ministrei aula. Então, aos sábados, normalmente, né? Mas era também muito gratificante porque é um público diferente. É um público externo ao Unicamp, né? Muitos deles que nunca tiveram a oportunidade de estudar numa universidade como a Unicamp e vieram para a sala de aula sempre com muita vontade de aprender. Um público bem diferente, uma experiência diferente, eu acho que agrega bastante para um professor ensinar para públicos tão distintos, né? Eu acho que isso acaba se traduzindo em mais experiência, né, no campo didático, esse tipo de diversidade. Bom, vocês começaram a contar um pouquinho sobre a trajetória de vocês, e acho que a Ana começou a falar sobre isso, mas eu queria fazer uma pergunta que geralmente a gente recebe, né, dos nossos alunos. Por que engenharia química? O que motivou vocês a cursar engenharia química, e especialmente vocês que cursaram engenharia química aqui na Unicamp? O que levou vocês a uma engenharia química na universidade aqui na Unicamp? Trazendo desde lá de trás, a Ana já começou a falar de engenharia generalista, mas por que engenharia química? Bom, uma coisa que eu sempre tive em mente era que eu não queria fazer química, mas que eu gostava da indústria de transformação e da indústria de processos. Mas eu nunca tive muita facilidade com a química pura. Então, quando eu fiz a engenharia, a tecnologia de alimentos, eu pude perceber todo o maquinário envolvido na indústria de alimentos, e eu percebia que muitas coisas eram semelhantes na indústria química também, e em outras indústrias, alguns sistemas se pareciam. Então, eu pensei, eu quero algo mais genérico, mas não quero largar de tudo aquilo que eu já havia aprendido, a parte microbiológica, de transformação de alimentos e tudo mais. Eu falei, então, que isso cabe bem dentro de uma engenharia química e eu consigo expandir os meus horizontes aí de atuação, né? E foi que efetivamente aconteceu, né? A engenharia química, ela nos dá uma base muito forte e a gente vê vários... já na época que eu estudei, eu vi muitos colegas meus trabalhando em banco, e o que me chamou a atenção que também nós éramos muito bons com lógica e que isso ampliava ainda mais, além das engenharias, a atuação do engenheiro químico. Então eu tive certeza que era o caminho a perseguir realmente. Legal. E você, Edson, por que engenharia química? Você? Uma pergunta difícil. Aqui não tem pergunta fácil, eu já vou avisando vocês. Não, eu acho que eu me encantei com a química, porque eu não tive no meu ensino médio, foi muito fraco, né? Eu fiz uma escola pública no interior de São Paulo e eu não tinha aulas. Na verdade, eu aprendi química, sendo bem sincero, foi no cursinho, né, pré-vestibular. E foi muito bom, porque como veio tudo ao mesmo tempo, né? Então, fiquei encantado com
faculdade com vários assuntos que eu não tinha tido de forma completa no meu ensino médio. Então, eu fiquei muito interessado com a química. Mas, muito parecido com a Ana, eu também não queria a química, mas eu queria algo mais parecido com a engenharia. Então, a engenharia química foi perfeita, né? E, no fim, me adaptei muito bem. Embora eu acho que eu teria me adaptado em outros cursos também, né? Mecânica, elétrica, eu acho que teria me dado bem com todas essas áreas, né? A gente não tem uma única vocação, essa que é a verdade. E essa vocação pode mudar com o tempo também. Então é muito comum os estudantes começarem com um interesse e ir mudando ao longo do tempo, né? Eu acho que isso é natural. O importante é ter uma base sólida. Eu acho que isso que é fundamental, né? E eu acho que isso uma universidade como a Unicamp fornece, essa base sólida de fundamento, né? Que a partir disso você consegue ir para todas as áreas. E a engenharia química proporciona isso, porque os fundamentos da engenharia química realmente são base para muitas áreas do conhecimento, né? Então eu vejo, por exemplo, na área ambiental, em contaminação do solo e águas subterrâneas, quer dizer, o que acontece, né, na contaminação de águas subterrâneas são processos de escoamento em leito poroso, são processos de difusão, de reação, né? Então é um universo que não é o universo da indústria química, mas que o engenheiro químico se sente completamente à vontade, em função dos seus conhecimentos de fundamento. Então isso é muito legal. Claro que eu não tinha essa consciência lá atrás quando fiz a escolha. Aliás, Exatamente. tinha pouca noção das coisas naquela época, né? Enfim, mas deu tudo certo. Acho que para mim a mais importante foi ter escolhido a Unicamp, eu acho. Porque na época tinha duas opções importantes, né? A USP e a Unicamp. E eu resolvi vir para a Unicamp, que é uma universidade que estava no princípio, prometia muito, tinha muita expectativa em relação à Unicamp, uma universidade diferente, né? E eu resolvi arriscar de vir para cá, né? Acho que talvez isso tenha sido a minha decisão mais importante do que da escolha do curso em si. Legal. E vocês começaram a falar, você foi contratado em 96. Você também, em 96. Vocês são ex-alunos aqui, mas vocês não foram contemporâneos ou foram contemporâneos de faculdade? Não. Sou mais velho do que ela. Se formou antes dela. Ah, legal, legal. Quase, né? Acho que eu entrei em 82, você entrou em 85. 85. 82, 85. Muito bom. 3 anos de diferença. E ambos fomos professores do nosso ilustre Rafael Supino. É verdade, é verdade. A gente Com muito não prazer. pode esquecer disso, né? Eu tive o prazer de ter aula com os dois, né? Então, isso é bem legal. Edson, você começou a falar um pouco também sobre a relação do que você traz de experiência da tua vida profissional fora a Unicamp, né? Externa da Unicamp, para a sala de aula. E isso foi importante, né, para esse prêmio de extensão universitária, né? Todo o que você já desenvolveu de trabalhos de consultoria fora. Como é que você vê essa relação da sociedade com a universidade e como que a gente pode aproveitar o que a sociedade, né, em geral, pode nos trazer e como nós podemos levar o nosso conhecimento para fora? Excelente pergunta. Aliás, é uma oportunidade, até aí agradeço de falar sobre isso. Porque eu acho que a interação do docente, da universidade, com o setor, com outros setores, né, externos da universidade, ele é muito importante, mas não para fazer coisas triviais. Se você for fazer coisas triviais, é melhor não fazê-lo, porque tem gente no mercado capaz de fazer isso. E nesse sentido, você veja, no começo de 2000, né, em 99 eu usava já modelos matemáticos de dispersão que praticamente ninguém usava no Brasil. Era uma coisa absolutamente incipiente. E aí eu comecei a utilizar isso para planejar os projetos de pesquisa, que a gente fazia pesquisa de campo com poluição atmosférica, mas isso tem uma aplicação, continua tendo uma aplicação super importante na indústria. Isso era algo que não se utilizava muito, né? Então, de certa forma, quando você faz uma consultoria técnica de alto nível, você arrasta um pouco para cima o nível dos serviços técnicos prestados
em geral, né? Então eu consigo observar claramente como é que as coisas foram evoluindo ao longo desses anos, né? Com todos esses trabalhos. Não é só isso que eu fiz, mas, enfim, mas outras atividades, no sentido de fazer levantamento, inventário de emissões atmosféricas como instrumento de planejamento para as indústrias melhorarem suas performances ambientais. Então isso foi ao longo do tempo, foi se consolidando e foi se tornando prática na indústria, né? Então isso é muito legal, muito interessante de a gente ver como que o conhecimento ele transita de um lado para outro. Quer dizer, ao mesmo tempo que eu me realimento dessa experiência da interação com a indústria, eles também se beneficiam, né, dos avanços que a gente acaba produzindo nas pesquisas, enfim, porque boa parte das coisas, daquilo que se apontava como relevância dentro da indústria surgiu em função de todo aprendizado nas pesquisas, né? É verdade. Então, a gente foi lá atrás apontando o que era importante, né? E porque a gente entendia que isso em pouco tempo ia se tornar absolutamente relevante, porque a gente pesquisava com poluição atmosférica, né? Então, isso é muito importante. Quer dizer, essa relação não é uma relação comercial simples, não é uma relação comercial, é uma relação de troca de conhecimento. Tem que haver essa questão comercial, tem que haver porque tem que ter custo envolvido, né? Tem que ter, isso tudo representa esforço, tempo, enfim. E é importante para todos, né? Inclusive para a instituição. Mas é mais do que isso, ele tem que tem que ter uma motivação pela difusão do conhecimento. Acho que e isso é uma coisa que realmente é a parte mais gratificante, né? E aí você estabelece a conexão perfeita, né, entre pesquisa, ensino e extensão. Perfeito. Essa conexão da pesquisa, ensino e extensão é aquilo que a gente busca, né, aqui na universidade e que muitas vezes a sociedade não enxerga o que nós fazemos aqui de benefício para eles, né? Então a gente fica muito guardado aqui no nosso mundinho e não consegue transitar tanto assim para a sociedade. Mas é isso que você disse, né, que da gente mostrar que aquilo que a gente provoca aqui de novidade é em benefício para a sociedade, precisa ser transformado em benefício para a sociedade. E aí, Ana, fazendo um paralelo também com o seu cargo atual de diretoria da Agência de Inovação. A Agência de Inovação tem um papel fundamental nisso, né? Nessa ponte com a sociedade, de levar aquilo que a gente desenvolve para fora aqui da universidade. Exatamente, Rafael. Eu tenho o prazer, né, de estar no cargo de diretoria da Agência de Inovação da Unicamp, até em decorrência de algumas coisas que eu fiz na pesquisa, né? Então, ao longo da minha trajetória, eu sempre procurei trabalhar com coisas experimentais. Quando dava certo, junto com algumas empresas, algumas indústrias, e quando não dava certo, eu trazia os experimentos para o meu laboratório. Então, sempre fui uma experimentalista no sentido de querer ver a coisa prática funcionando. E com isso, acabei desenvolvendo vários sistemas, né? E aí entra a parte de habilidade computacional também, que era uma das coisas que eu tinha na época. Hoje eu não mais, né? Porque eu não consigo, não tenho tempo. E acabamos desenvolvendo, nossa equipe, vários sistemas computacionais de inteligência artificial voltada ao controle e automação industrial, né? E isso acabou chamando a atenção da Petrobras. Eu desenvolvi vários projetos em conjunto com a Petrobras, que resultaram algumas patentes, alguns registros de software. E aí eu tomei gosto exatamente por isso, de sentir o quanto é importante, tanto para nós e para os nossos alunos que estão na equipe, quanto para a empresa poder ter esse conhecimento que o Edson comentava. Quer dizer, nós estamos aqui trazendo o que há de ponta no mundo para que as nossas indústrias conseguem operar sempre com muita efetividade, lucratividade, segurança. E por que não a gente ajudar a transbordar esse conhecimento que está sendo desenvolvido aqui para dentro da indústria, né? Então, em função dessa atuação, eu fui chamada para a diretoria da Inova e hoje eu faço parte, então, dessa equipe, né, da Agência de Inovação,
que cuida justamente disso. Então, primeiro ponto, se você tem uma pesquisa que você percebe que pode chegar ao mercado, normalmente a preocupação do docente é, não, mas isso ainda não está maduro, tal. Não, mas não é a universidade que tem que fazer isso amadurecer. É uma conjunção de atores, né? Universidade, instituições públicas, ICTs e a indústria, que tem que pegar essa pesquisa que nós fazemos aqui, aumentar o grau de maturidade e levar para o mercado. Então, a nossa equipe da Agência de Inovação faz exatamente isso, quer dizer, ela, diante de uma demanda da indústria que entra no nosso sistema via site, a nossa equipe sai procurando quais são os experts dentro da universidade inteira para atender aquela demanda da indústria. E também nós atendemos aqueles docentes que, ao fazer alguma coisa no laboratório, perceberam que tinha uma propriedade intelectual ali que podia se tornar uma inovação no mercado. Então, nós também temos um segundo canal, que é para o docente comunicar, olha, eu acho que eu tenho aqui uma invenção que pode se tornar inovação, ou seja, uma invenção que tem cara de que vai ser transformada e vai chegar ao mercado se tornando inovação. Então, nós recebemos essa comunicação, nós temos toda uma equipe preparada com várias especialidades. Então, nós temos biólogos, agrônomos, engenheiros de várias especialidades, pessoal de recursos humanos, todos para conseguir olhar essa demanda que chega ou de um lado ou de outro e conseguir conciliar os interesses da forma como o Edson falou. Tem que ser bom para todo mundo, para todos os lados, e que o resultado disso seja benefício da sociedade. Então, é uma satisfação assim, imensa poder estar à frente dessa equipe e saber, principalmente, né, que a Unicamp é uma das principais no país, no sentido de conseguir licenciar suas tecnologias para a empresa. Então, isso é fantástico. Também é fantástico o número de convênios que a Unicamp inteira firma com empresas que dão oportunidade para os nossos alunos estarem nesse ambiente real, vivendo e estudando isso, assim como dá a oportunidade da empresa se aproximar e poder aproveitar esse conhecimento que a gente gera aqui. Muito legal. E agora que a gente está nesse movimento, né, de curricularização da extensão, então, que a gente está começando a olhar para fora da universidade, essa fala de vocês, essa visão de vocês vai ser bastante importante. Tudo bem, a Ana focou um pouco mais em pesquisas, né, no que nossas pesquisas podem fazer. O Edson traz uma experiência de fora para dentro. Mas aí uma pergunta que eu faço para vocês é: nós que estamos começando a fazer extensão, né, dentro dos cursos de graduação, o que é mais difícil? A gente olhar para fora ou a sociedade olhar para dentro da universidade e enxergar algum potencial na gente? Ou seria talvez uma ponte que a gente precisa fazer para esses dois entes, né, o interno e o externo da universidade, poderem se comunicar melhor? O que vocês veem aí? Qual que é o caminho, qual que é a barreira que a gente precisa vencer? Eu acho que a principal barreira é a comunicação, né? Então, nós estamos acostumados a nos comunicar para pessoas que entendem o que a gente fala na forma que a gente fala. Só que a gente tem que entender que há uma boa parcela da população que não entende. Por exemplo, o pequeno empresário. Então, você pode ver, os nossos convênios normalmente são firmados com empresas que já têm um histórico, já sabem da possibilidade, mas e os microempresários, os pequenos empresários? Eles têm que ter ciência que nós estamos abertos a eles também. Além, obviamente, do público mais simples, que mal sabe que a universidade não tem mensalidade. Então, a forma de comunicação, acho que nós já melhoramos, né? Teve uma época que realmente era impossível, mas agora, pelo menos, a universidade está atenta a melhorar essa comunicação, né? E a inserir essa diversidade de pessoas para que a gente consiga se comunicar.
Eu me lembro, inclusive, de uma palestra de um professor de português que veio aqui numa semana de engenharia química que falava: nós temos que ser poliglotas em nossa própria língua. E é bem isso. Então, a primeira dificuldade que a gente tem, professor Pasquale? Professor Pasquale. Me lembrei. A primeira dificuldade que a gente tem é a comunicação. É engraçado, só antes do Edson responder, o professor Pasquale veio na Semana de Engenharia Química de 2003, se não me engano. Fui eu que trouxe ele, eu estava na organização dessa semana que trouxe ele. O filho dele estudava... Como aluno, né? Como aluno. O filho dele estudava aqui na FEA. Ele fez FEA e aí o Pasquale veio para falar com a gente sobre justamente isso, a habilidade da gente se comunicar, né? De a gente comunicar aquilo que a gente tem de ideias, mas de uma maneira efetiva, para conhecer, sabendo como o outro vai entender aquilo que a gente tem para comunicar. Legal você ter lembrado. Muito bom você ter lembrado. E você, Edson, o que você vê nessa ponte? A gente precisa unir os dois lados aí dessa ponte. Como é que a gente pode vencer essa barreira? Difícil. Eu concordo com a Ana que a comunicação é fundamental, e ela falou principalmente na forma, né? Mas eu acho que também tem que ser na intensidade, né? Veja, a gente aprendeu a se comunicar muito com o mundo científico, né? E a gente criou esse vício, né? Então, a Unicamp tem um certo isolamento. Isso não é só próprio da Unicamp, mas é próprio das universidades no Brasil, e sempre olhando para as publicações e para os veículos, né, de comunicação no exterior, né? Por exemplo, um docente que resolve fazer uma pesquisa muito regional, ele acaba sendo prejudicado na sua carreira por ter baixa produção científica em periódicos internacionais, porque um assunto pode ser muito relevante regionalmente, pode ser até mesmo fundamental, mas ele pode não ter nenhuma importância do ponto de vista global, né? Ocupou uma publicação. Então, naturalmente, o corpo docente acabou se voltando para a comunicação científica no nível internacional. Então, a gente não aprendeu a se comunicar com a nossa própria sociedade. Alguns setores da universidade têm isso por natureza, como as áreas assistenciais. Tanto é que a Unicamp é muito identificada pela sua área da saúde, regionalmente falando, né? Então, existem muitas pessoas, muitos cidadãos campineiros, ou da região, que acham, né, que a Unicamp é o hospital, né? Então, a gente tem que ter realmente uma estratégia para conseguir chegar mais próximos das diversas empresas, diversos setores da sociedade. Então, a gente pode contribuir mais com prefeituras, né? A gente pode contribuir mais com pequenas empresas, como a Ana falou, e aí, de fato, tem essa barreira. Eles precisam saber que nós existimos, precisam saber o que nós somos capazes de fazer e precisam saber como é que se faz para ter esse apoio, essa ajuda, né? Porque com as grandes empresas, se você pegar, no caso da engenharia química, certamente nós temos na FEC convênios com todas as empresas, as grandes empresas do setor químico. Difícil você identificar alguma com a qual a gente não tem, ou pelo menos que a gente não teve em algum momento algum tipo de relação, não é? Então, o nosso problema de acesso não é com as grandes empresas, né? Nossos problemas são, justamente que a Ana levantou, são com as empresas médias ou pequenas, né? Que na verdade são as que mais precisam, né? Então, isso é uma questão de estratégia de comunicação. Então, concordo integralmente com a questão da comunicação, mas não só na forma, mas há necessidade de se ter uma estratégia. Eu acho que agora nós seremos forçados a fazer isso em função da curricularização da extensão. Isso vai ser um dos benefícios. Não vai ser fácil implantar a curricularização da extensão na área de engenharia química, mas nós seremos, de certa forma, obrigados a encontrar caminhos, né? E eu acho que isso vai estreitar essa distância com esses setores, né? Então, vai ter
um benefício colateral positivo, né? Do ponto de vista da extensão para a faculdade como um todo, né? Enfim, é isso. Perfeito. Ana, agora falando do Prêmio Zeferino Vaz, né? Que legal, né? Receber esse Prêmio Zeferino Vaz, um conjunto da obra aí de toda a sua carreira. Você contou um pouco para nós, né? Que foi construindo ela aos poucos. E agora eu queria que você refletisse um pouco sobre o que foi receber esse prêmio. Acho que foi eu que te comuniquei, né? Que você recebeu esse prêmio. Agora que eu estou lembrando. Como foi para você receber esse prêmio e o que esse prêmio, esse reconhecimento que a Unicamp te dá, leva para você como pessoa, como profissional, o que você pode trazer, né, com esse reconhecimento aqui para a nossa faculdade? Bom, Rafael, obrigado por ter me comunicado, realmente, né? É uma pergunta difícil de responder, mas o que eu posso te falar é o seguinte: eu sempre tive muito respeito pela instituição Unicamp. Então, é a ela que eu agradeço realmente ter recebido esse prêmio, porque a minha vida foi Unicamp, é Unicamp, né? Então, é uma satisfação, assim, uma sensação de dever cumprido com a instituição receber esse prêmio. Então, eu tenho a agradecer à FEC, que me deu essa oportunidade, e a Unicamp inteira, né, por ter também me acolhido em outros órgãos, como já citei aqui, já estive em vários locais da universidade, e também ter sido tão bem acolhida. Mas, principalmente a FEC, que me deu a oportunidade de me desenvolver aqui dentro, né? E que me mostrou os caminhos pelos quais eu poderia me desenvolver. Então, eu tenho muita gratidão aqui a todos os diretores da FEC, aos meus colegas, aos alunos. Eu acho que, ao longo da minha trajetória, eu tive alunos excepcionais, e os que não eram excepcionais, eu cutuquei o suficiente para reagirem em tempo, e se não reagiram, foi problema deles. Mas, então eu tive, para mim é um significado muito grande, muito forte, e é a sensação realmente do dever cumprido, e quanto mais eu puder retribuir a essa universidade e à FEC, podem continuar contando comigo. Muito bom, legal. Edson, sua vez. Como é que esses prêmios que você é duplamente premiado esse ano, como é que você vê? Primeiro, como você recebeu a notícia, né, de você ter sido premiado, tanto pela dedicação ao ensino de graduação, quanto pelo Prêmio PROEC, e como que você leva isso agora, que você dá continuidade ao que você já faz, né, o trabalho que você já faz aqui com a gente, a contribuição que você já nos dá, como é que você leva esses prêmios daqui em diante? Bom, não posso dizer que foi uma surpresa, porque há uma inscrição, né? É verdade. Enfim, mas o fato é que durante anos seguidos, sempre o meu próprio ou outros departamentos indicavam o meu nome de forma sucessiva nos últimos anos, né? E eu, enquanto estava na diretoria da faculdade, eu abdicava de participar, eu achava que era incoerente, ou melhor, inadequado participar enquanto no cargo, né? Embora não houvesse proibição formal, como no caso do Prêmio Zeferino Vaz. Então, por analogia ao Prêmio Zeferino, né, eu resolvi não participar nesses anos, né? Mas foi realmente uma alegria, um reconhecimento, né, do trabalho, enfim, de todos esses anos. E eu também compartilho da mesma opinião da Ana, né, em relação à instituição, né, em relação ao respeito e as oportunidades que a Unicamp nos propicia, né? Eu acho que essa liberdade que nós temos de desenvolver as nossas vocações, seja qual for essa vocação. Embora a gente possa avançar em alguns aspectos desse assunto, né, com relação à valorização
de umas atividades em relação às outras, né? Mas isso eu acho que é um processo natural que vai acontecer a partir de agora, né? Mas a gente tem sempre incentivos, né? Os colegas, aqui a gente sempre foi incentivado pelos colegas, a gente nunca é tolhido, nunca é desincentivado. Isso é uma coisa muito importante, né? É o que faz com que a gente cresça. Esse é o principal aspecto, né? Então é isso. Eu me senti bastante orgulhoso, satisfeito e reconhecido. Eu acho que eu acho que é o objetivo, né? Do O prêmio, nome né? do prêmio é de É de reconhecimento. reconhecimento. Então, a pessoa tem que se sentir, né, reconhecido pelo que fez, né? E se sentir merecedor também desse prêmio, né? Então, é isso. Isso aí. Bom, agora nós vamos partir aqui para as perguntas mais difíceis. Essas foram as fáceis. Agora nós vamos para as perguntas Agora eu vou ter difíceis. que Não, compromisso aqui, eu acabei de ver aqui no não. celular. Agora que vem as perguntas legais. É. Bom, além do profissional, né, o nosso público gosta muito de conhecer as pessoas. A gente conhece já o professor Edson, a professora Ana, mas eu queria que vocês contassem um pouco mais quem são as pessoas. Ana Maria, quem é a pessoa Edson, o que vocês fazem, quais são os seus hobbies, o que vocês gostam de fazer na sua vida fora da faculdade, né? O que vocês fazem quando fecham a porta da sala de vocês e vão para casa? O que vocês trazem aí para a gente humanizar um pouco mais a figura do professor e da professora, olhando para as pessoas dentro de vocês? É difícil, ela já deixou para mim, Eu né? falei Pra que começar. eu falei que agora começava a parte difícil. Não, mas não, acho que não é difícil, não. Bom, eu sou uma pessoa extremamente pacata, né? E tranquila. Mas aquilo que eu gosto de fazer, lógico, variou ao longo dos anos, né? Enfim, isso é uma coisa que naturalmente acontece, né? Então, tem períodos da vida que você se dedica mais a alguma coisa, outros períodos mais a outras, e assim por diante, né? Então, e a gente tem dependendo da fase da vida profissional, tem altos níveis de exigência, né, que não te permite muito tempo de fazer outras coisas. Mas eu sempre gostei, fora do ambiente da Unicamp, sempre gostei de praticar esporte, né? Então, jogava futebol, inclusive, com o pessoal aqui da FEC, né? A gente tinha um time aí que eu parei de jogar, mas uns anos atrás, uns 3 anos. Até a pandemia eu jogava futebol com os funcionários da Unicamp, né? Tinha um grupinho aqui que a gente jogava. Muito bons, pessoas sensacionais, uma convivência fantástica mesmo. E jogava tênis também, né? E aí depois da pandemia também tive um problema no quadril, né? Tive que fazer uma artroscopia. Isso me tirou do esporte de certa forma, né? Gosto muito de assistir filmes, né, e séries, né? Filmes bons, né? Quer dizer, eu considero bons, né? Especialmente filmes e séries, né, que são ou baseados em fatos reais ou em livros, né? Que eu acho que são os mais interessantes, né? E, enfim, gosto de ler, gosto bastante de filosofia, gosto de viajar também bastante, né? Então, sempre que posso, estou viajando. As minhas férias sempre foram em Fortaleza, né? As férias de verão, né? Porque minha esposa é de lá e meus filhos acabaram também por conhecer, por ter essas experiências lá desde criança. Então, tem grandes lembranças e tem um laço afetivo, né? Com as praias do Ceará, né? Então, nós vamos sempre para lá. Então, sempre nos divertimos bastante. Enfim. Então, e tem outras coisas que eu gosto de fazer também, né? Eu sempre gostei de fazer as coisas por mim mesmo, né? Então, faço tudo em casa, quer dizer, os móveis do apartamento que eu moro hoje, todos os armários embutidos, tudo fui eu que fiz, né? Olha só. No final de semana. Eu tenho outro apartamento alugado, fui eu que fiz, então, fiz tudo, né? Então, projetei, construí.
Não, passa tempo, eu fazia de final de semana. Engenheiro de final de semana. Engenheiro de final de semana. Legal. Eu tava na diretoria e final de semana era o meu relaxamento, era fazer os móveis do apartamento. Legal. Uma casa que eu tinha morei anteriormente também, tinha feito, enfim. Então eu sempre gostei disso de fazer por mim mesmo as coisas, né? Eu acho que a gente é capaz de fazer o que quiser. É possível, né? Caso você não saiba, você procura no YouTube, alguém vai te ensinar, né? Então isso é uma coisa boa. Eu acho que dá uma grande satisfação, bastante gratificante, né? Você faz com dedicação, sem pressa, com qualidade, né? Enfim. Então, isso é uma coisa interessante. Por isso que gosto também do laboratório, né? Gosto de fazer laboratório porque atividades manuais é alguma coisa que me dão realmente prazer, né? Projetar, planejar, né? Desenhar, você viu os desenhos já todos. Então, agora você está numa nova fase aí, fazendo uma segunda revolução. É a segunda revolução dos laboratórios, é isso? Não, eu diria que é a primeira revolução. A primeira revolução. Porque a primeira vez que eu fiz não foi uma revolução. Eu só reestruturei os experimentos cujas ideias tinham sido dos primeiros alunos, né, das primeiras turmas de engenharia química daqui. Então, claro, eu introduzi algumas modificações, um ou outro eu fiz, mas a maior parte são ideias originais dessas pessoas. Então, é muito importante que se diga isso, né? Ótimo. Né? Agora sim, agora nós temos uma outra percepção, né? Um outro projeto, né? Em função do nosso novo currículo, né? Nosso novo curso, né? Que Exatamente. está se transformando, né? Agora numa nova estrutura. E aí, o grande desafio que surgiu foi o desenvolvimento de experimentos abertos, né? Como fazer experimentos abertos de engenharia química, né? Os alunos vão chegar lá no laboratório, não vai ter nada montado, né? E aí que surgiu uma ideia, quer dizer, depois de alguns 6 meses, mais ou menos, tentando encontrar uma saída e não saía, de repente veio um insight e como fazer isso, enfim. E os materiais começaram a aparecer, né? As possibilidades, né? Olhando para o que havia disponível no mercado, com as dicas de alguns colegas aí, de funcionário, como o Marcos Estevão, que quando eu falei para ele sobre alguma coisa, ele falou, que tal, já viu aquele site assim, aquele fornecedor assim, olha que eu olho ali, era exatamente o que eu precisava. Enfim, e aí vão ser módulos intercambiáveis, né? Algo como Lego, né? Onde você monta os experimentos, tudo em aço inoxidável 304, quer dizer, é um outro patamar, né? Que nós vamos ter. E vai ser muito interessante, vai ser um desafio, né, para os estudantes, um desafio para os professores, né, que vai ser possível você construir um processo inteiro, né, usando esses módulos intercambiáveis, mas vai ser um desafio. E por conta disso eu acabei adiando minha aposentadoria, né, que eu ia me aposentar. Ótimo, todos nós agradecemos por isso. Eu estaria já agora usufruindo minhas licenças prêmios, etc. Férias, não estaria nem dando aula nesse semestre. E aí eu mudei os planos, porque fiquei realmente empolgado com o projeto, e de maneira que eu estarei aqui o ano que vem todo, trabalhando nesse projeto. Que maravilha. E aí depois, espero encerrar até o final do ano que vem, né? Teremos provavelmente uma disciplina letiva, eu e o Luiz na segundo semestre já para fazer o piloto, vai experimentar. Legal. E aí estarei pronto para fazer outras coisas, né? Que a vida segue. Vida, né? que segue. Sou jovem ainda. É isso mesmo. Muito bom, muito bom. E você, Ana, autora de livros, o que mais que você faz na sua vida, fora a faculdade, além de escrever livros sob controle ou sobre controle? Não foram livros, foi um livro, né? E alguns capítulos, claro. Mas esse livro foi fruto da pandemia, né? Então, com certeza, o período da pandemia foi um freio que nos fez refletir demais, né? Daquilo que tínhamos feito e do que poderíamos fazer.
E o primeiro semestre de pandemia foi assim, muito chocante. Primeiro porque a disciplina, né, estava começando, né, um semestre e tal, então tudo que a gente fez naquele primeiro semestre foi meio no desespero, no susto, né? E eu fiquei super insatisfeita comigo mesma, né? Eu acho que a maioria de nós, né, não tínhamos muita noção do que tínhamos que fazer, e a gente ia tentando, e era aquela tentativa e erro, e enfim. Então, quando chegou no final, nas férias de julho, do início da pandemia, eu falei, eu vou fazer alguns cursos agora, eu vou virar aluna para entender a questão do ensino à distância, porque eu não estou adequada a isso, minha mentalidade ainda é da sala de aula e não pode ser. Comecei a fazer vários cursos que a Unicamp disponibilizou, o EAD, ou EA2. EA2, Isso. disponibilizou para a gente e fui vendo alguns YouTubes de alguns colegas dando algumas sugestões, né? E com isso, então, foi surgindo a ideia de criar um curso a partir de um roteiro. Então, eu comecei a escrever um roteiro de aulas para o próximo semestre inteiro, e em cima daqueles roteiros eu ia criando as aulas gravadas. E naquele momento, como eu tinha acabado de oferecer o laboratório 902 com experimento de controle, eu vinha dando aulas de controle de processos, teórica, depois fui para o laboratório, numa outra disciplina, e eu percebia que no experimento os alunos não reagiam de forma que eu pensava que eles reagiriam. Então, eu já vinha com uma ideia que eu queria inverter a ordem do curso teórico de controle. Então, quando eu fui criar o roteiro, eu me lembrei disso. Falei, não, mas espera aí. Então, agora é hora de eu inverter a sequência dos livros clássicos de controle. E fiz um roteiro, né, um sumário primeiro do que eu queria expor, e ao longo do tempo eu fui criando os roteiros, e aí eu gravava as aulas em cima dos roteiros. Quando eu percebi, na verdade, eu tinha vários roteiros que eu ditava no tablet e ele ia transcrevendo. Quando eu fui juntando para não perder, né? Porque a gente normalmente não é muito organizado, o engenheiro não é muito organizado, né? É verdade, eu não sou nem um pouco. Também não. E minha memória é péssima também. Eu falei, não, eu preciso organizar esse material para não perder. Na hora que eu juntei umas 5 aulas, eu falei, nossa, isso é um livro. Foi assim que surgiu a história do livro, né? Então, durante a pandemia, durante uma reflexão de como eu poderia facilitar o aprendizado dos alunos, eu escrevi esse livro, e o nome dele é sugestivo mesmo do período que a gente estava, né? Era dizer para os alunos, calma, está tudo sob controle, e aqui vocês vão ter tudo sobre controle. Muito bom. Né? Então, o livro nasceu nessa época aí. Mas quem é a Ana, fora da profissão? Eu sou campineira nata, nasci, um caso raríssimo aqui, né, na Unicamp. Nasci em Campinas, meu pai era professor de cultura à ciência, professor de matemática. Eu adorava ajudá-lo a corrigir provas, ele me deixava. Você gostava de corrigir provas? Gostava. Gosta ainda de corrigir prova? Porque eu não gosto. Mas eu ficava brava com ele quando ele fazia aquele X grande assim, falava, não, faz um, né? A alegria do professor ao corrigir prova é fazer o X, não é verdade? Mas, e aí eu tomei um pouco de gosto, né, pela profissão por conta disso, mas, enfim, vamos puxar mais próximo agora, mais próximo, mais ou menos, né? Sou casada há 33 anos, quer dizer, tenho mais tempo de vida junto com meu marido do que sem ele, né? Caramba. Impressionante. Então, antes de entrar na faculdade, eu o conheci, na verdade, no estágio do colégio técnico. Ele tinha feito COTCAP, então nós tínhamos áreas afeitas, né? E ele era o estagiário mais velho ali da empresa que eu fui estagiar. Enfim, estamos juntos até hoje, né? E ele me apronta umas boas na minha vida. Então, a minha vida fora daqui é muito ditada pelas coisas que ele gosta, né? E eu também me aventuro, porque é muito diferente da vida que eu levo aqui. Então, por exemplo, ele vem de uma família, ele sempre trabalhou em indústria e tudo mais,
Mas a família dele, a raiz da família dele é de uma cidade pequena do sul de Minas, e ele, então, em determinado momento, resolveu comprar um sítio, né, na divisa de Monte Sião com Jacutinga. E eu, de boa, falei, não, vamos, sítio legal, né? Pensando que seria aquele sítio com piscina, com casa com mordomia e tudo mais. E não era nada disso, né? Mato. Era mato, Ótimo. uma casa muito simples. Não tem até hoje sinal de celular na área, né? Isso é uma vantagem e uma desvantagem. Exato. Quando você quer se isolar, é só ir lá, né? Tem energia, mas a filosofia dele era o sítio para produzir e não para curtir, que era diferente da minha. Então, mas eu comecei a aprender, né, com ele algumas atividades lá, e a única que eu não aprendi até hoje, que eu já pedi para ele, pelo amor de Deus, não me ponha mais para fazer isso, é lidar com gado. Então, ele vacina gado. É claro que tem umas pessoas que o ajudam ali quando ele precisa, tal, mas a gente tem por volta de umas 100 cabeças de gado até hoje. Tá lá e de vez em quando ele me chama, vamos lá, preciso de ajuda. Não vou, tenho medo, tenho pavor. Você me bote num auditório com 500 pessoas para falar, eu não fico nervosa. Mas não me peça... Não me peça para curar um bezerro. Que não vai dar certo. Então, eu fiz umas tentativas de me adaptar, não me adaptei. Mas, enfim, os nossos fins de semana são muito, assim, que não dá tempo de pensar no trabalho, né? Claro que em determinadas épocas a gente leva o trabalho para casa, mas são muito diferentes. E isso é uma coisa muito gostosa, né? Porque você limpa a cabeça, você descobre outros mundos e se diverte de outra maneira, até passando medo, né? Mas assim, como o Edson, também adoro viajar, adoro. Então, às vezes eu reclamo que estou viajando muito no cargo e tal, mas eu amo viajar, porque cada esquina que você passa, que você descobre uma coisa nova, aquilo te enriquece tanto, as culturas que você encontra. Enfim, adoro viajar, adoro ler e adoro assistir filme. O Netflix foi terrível para mim durante a pandemia, porque eu fiquei viciadíssima, né? Eu acho que quem de nós não ficou, né? Grande companheiro da pandemia. Foi o grande companheiro da pandemia. Agora eu consegui me afastar um pouquinho dele, porque eu achei que estava demais, estava pegando muito do meu tempo, mas eu gosto demais. E outra coisa de esporte que eu sempre gostei de fazer corridas, mas o meu joelho não me permite mais, então agora eu faço caminhadas. Tá, né? ótimo. Muito bom, muito legal. Ainda nessa linha mais pessoal de vocês, eu queria que vocês comentassem um pouquinho para nós e contassem alguma passagem da vida de vocês ou da carreira de vocês que transformou aquilo que vocês pensavam. Foi um definidor, assim, um divisor de águas, né? Uma passagem que fez com que vocês repensassem aquilo que vocês tinham e que mudou a visão de vocês sobre a carreira de vocês. Bom, especificamente sobre carreira, se colocou, delimitou na carreira, né? Fica livre. Tá bom. Mas, não, eu acho que, assim, o que foi determinante para mim foi em 1996, né, quando eu resolvi vir para a Unicamp, porque eu trabalhava na CETESB, mas com possibilidades também de ir para a indústria, né, naquela época. Eu já estava habituado com isso. E aí surgiu a oportunidade, aí alguns professores foram lá atrás de mim e tal, né? Vamos, é uma oportunidade, você tem que voltar. Porque na verdade, eu tinha interrompido o doutorado para trabalhar, porque nessa altura eu já tinha um filho, né? E meu primeiro filho. E então, a vida do estudante chega uma hora, não dá, né? Você tem que pensar que tem que começar a construir alguma coisa mais sólida, né? Só com bolsa de estudo não era suficiente. Mas depois de algum tempo, mas eu fui na expectativa, inclusive, de continuar meu doutorado e tal. Só que não foi possível continuar, porque essas promessas surgem na hora da contratação, porque depois elas não se realizam, né? Não se concretizam. Aí você não tem o tempo, não tem a continuidade necessária. Era um trabalho totalmente experimental, então ficou absolutamente impossível. E aí depois eu retornei, aí foi um ponto, realmente foi um divisor de águas, né? Porque
eu tinha que arriscar, porque eu tinha que vir para o Unicamp ganhando menos, né? E é para arriscar uma carreira, né? Para construir uma carreira dentro da Unicamp, ou seja, quase que um recomeço, né? Mas eu acabei fazendo essa escolha. Por que você fez essa escolha? Porque era o que eu achava que era o que eu gostava de fazer, era aquilo que eu achava que eu ia estava mais de acordo com a minha vocação, né? Então, me encantou mais essa possibilidade do que a possibilidade de ir para a indústria. Eu sou uma pessoa muito inquieta. Eu não consigo... eu adoro trabalhar com a indústria, para a indústria, né? Mas eu acho que o dia a dia... Imagina, depois de 2 anos, 3 anos, você trabalhando em um determinado processo, para algumas pessoas isso não é problema nenhum, mas para mim eu acho que eu ia ficar entediado de conviver com os mesmos problemas, com as mesmas coisas, com as mesmas situações. A não ser que eu fosse trabalhar em alguma coisa, em projeto, ou alguma coisa que tivesse sempre uma coisa nova, diferente a cada momento. Então era isso que eu buscava. Algo que fosse dinâmico, que tivesse sempre novidades, porque eu não gosto dessa rotina, né? E aí a universidade era, na minha visão, era o que poderia me trazer isso, né? Porque nas atividades de pesquisa, principalmente, né? Então você tem a possibilidade de trilhar os caminhos que você escolher, enfim, ir mudando quando você acha que deve. E a universidade dá essa liberdade mesmo, né? Então, disciplina, você pode dar uma disciplina, depois você pode mudar para outra área. Então, essas possibilidades sempre me atraíram. Então, essa foi um divisor de águas, minha carreira, né? Valeu a pena? Muito, 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 muito. Mesmo porque acho que fiquei no melhor dos mundos, né? Porque eu fiquei no ambiente acadêmico, que eu acho que é super enriquecedor, não tem comparação. E, ao mesmo tempo, eu não perdi contato com a indústria, né? Então, eu acho que eu fiquei ali melhor possível. Eu acho que era um modelo perfeito para mim, né? Eu não planejei tudo isso, mas assim, foi uma decisão, né? E as coisas acabaram acontecendo dessa forma, e eu acho que eu me adaptei muito bem nessa situação, né? A única coisa que eu não planejei aqui dentro da Unicamp, que eu não tinha pretensão e acabou acontecendo, é de participar da administração, né? De ser diretor de faculdade. Nunca tive Nunca teve essa pretensão. É mesmo? Nunca. Poxa vida. Não queria. Mas acabou acontecendo e você acabou tomando gosto por isso, ou foi algo que foi feito e bem feito e, bom, acabou por aí? Não, eu sempre acabo me dedicando e acabo me encantando com as coisas, enfim, de alguma forma, você acaba encontrando uma forma. Porque se você não gosta de tédio, a parte administrativa te oferece isso, né? Não, mas te oferece o não tédio, né? Porque todo... Não, na diretoria não existe tédio, né? Então... Não, mas eu acho que o que me atraiu, o que foi interessante, é a possibilidade de fazer coisas novas, de implantar coisas novas, de melhorar. Então, isso é uma novidade, isso é uma coisa que é estimulante, né? De pensar em planejar, isso eu gosto de fazer. Sempre ter alguma coisa para pensar de como que eu vou fazer, como que eu vou encontrar uma solução. Enfim, então isso me atrai, né? Então, esse lado, sem dúvida, acabei gostando dessa parte, sem dúvida. E não foi um fardo absolutamente, para mim foi bem tranquilo. Eu não considero que tenha sido nos 5 anos, né, que eu fiquei como diretor e 3 como associado, não senti o peso, não senti como uma coisa assim que estava me pesando, me desgastando. Não, absolutamente, né? Mas isso porque também eu acho que a gente tem uma comunidade muito, muito boa, né? Onde, se você dá abertura para o diálogo, as coisas fluem, né? É verdade. Eu acho que isso que é importante. Eu acho que tem que dar essa oportunidade. E eu acho que foi o que aconteceu nesse período todo, né? A gente trabalhou muito, valorizando muito a questão do diálogo, de ouvir as opiniões. Então isso é interessante também. Essa relação com as pessoas, eu acho também foi interessante. No fundo foi muito bom, né? Que bom. Foi muito bom. Não foi planejado. Não. Né? Às vezes as coisas que não são planejadas são boas também. São boas também. Não tinha ambição, né? Porque
Pode ser que tenha alguém que tenha ambições e tal, nesse sentido. Eu nunca tive essa ambição, sempre fugi disso. Mas, enfim, fui, de certa forma, instado em em diversos momentos, até que teve um momento que eu não sabia como fluir. Enfim, Legal. mas aí aconteceu e tudo bem. Maravilha. E você, Ana? Um momento que dividiu assim a sua carreira, um divisor de águas, um momento que você teve que tomar uma decisão e mudou completamente o rumo do que você vinha pensando a fazer até então. Antes de responder, eu queria dizer, aproveitar, né, e falar para o Edson que eu, como docente na época que ele foi diretor, eu me sentia muito leve, porque foi uma diretoria fantástica, assim, né? Verdade. Foi muito gostoso de estar na FEC naquela época, foi muito tranquilo. Então, parabéns pela sugestão. É verdade, é verdade. Mas o divisor de águas é um momento marcante na minha vida, que quem me vê hoje não pensa, mas eu era uma pessoa muito tímida. É. Eu acho que, né, esses anos de treinamento, de sala de aula, enfim, de situações que você tem que falar, você, lógico, você vai se lapidando e você chega a um patamar que as pessoas acham que você nasceu para falar. Mas eu morria de medo, de vergonha, meu coração acelerava e para falar para um grupo de 20 pessoas, de 10 pessoas. Caramba. Então, quando eu entrei para pós, eu ficava pensando, meu Deus, eu vou ter que... será que eu vou dar aula? Né? Até então, eu não sabia que eu queria a carreira acadêmica, de jeito nenhum. Aliás, eu achava que eu não tinha nascido para aquilo. E, durante o doutorado, surgiu a oportunidade de dividir uma disciplina, que foi justamente a EQ 481, né? A introdução à engenharia química com a professora Sandra Cruz. Ela falou, eu estou com uma turma muito grande, veio represada e tal. E eu, como aluna de doutorado, ela falou, você não quer ser estagiária docente? A gente divide a turma? E eu aceitei, achando que a gente ia intercalar algumas aulas e eu ia auxiliar. E quando eu percebi, ela tinha dividido efetivamente as turmas. Eu ia ficar com um tanto de alunos, ela com outro. Ganhou 30, 40 alunos assim, da noite por dia. Caramba. O tempo todo, né? E aquilo eu falei, puxa, ou vai ou racha, né? É verdade. E quando eu fui superando o meu medo de estar ali à frente, exposta, o medo de falar, eu fui vendo que os alunos, eles se interessavam e me ajudavam a desenvolver o assunto e participavam. E eu falei, mas parece que eu estou dando certo. E foi no final dessa disciplina que eu falei, eu quero ser docente. Que legal. Eu quero ser docente e eu acho que eu nasci para isso. Eu não sabia, mas eu nasci para isso. Que legal. Isso é até um exemplo, né, para os alunos de pós-graduação, mesmo de graduação também, que vão assistir ou vão nos ouvir e que pensam, será que eu encaro uma sala de aula? Será que eu consigo ministrar uma aula, uma palestra para 30, 40, 50 pessoas? E depois se colocou ali numa situação que não tinha como escapar, Não. mas depois se apaixonou pela coisa. Exatamente. Né? Foi assim, muito marcante. Eu tenho até o rosto, eu não sou uma pessoa de memória visual, mas até o rosto dos alunos eu me lembro dessa Legal. turma. E isso foi lá faz muito tempo. Vamos falar de idades aqui, ou de 1900 e bolinhas, não, porque não vale a pena. Mas foi lá por volta de 90 e alguma coisa. Foi antes desse milênio, com certeza. Com certeza. Bom, para a gente fechar, já estamos aqui há bastante tempo. Hoje está muito calor, viu, para vocês que estão nos ouvindo. Nós estamos aqui gravando num calor aqui de 30 e tantos graus. Para a gente fechar a nossa entrevista, eu queria agora uma visão de futuro de vocês. O que o futuro reserva para a engenharia química, para a nossa faculdade e como vocês ainda, como nossos docentes aqui, o Edson falou que vai adiar um pouquinho a aposentadoria, a Ana vai adiar um pouquinho também, estou olhando para ela está prometendo aqui que vai adiar um pouquinho também. Como é que vocês ainda podem contribuir? O que vocês veem como grandes desafios para nós que vamos ficar por aqui vencermos esses próximos anos, tanto na engenharia química quanto na nossa faculdade? Bom,
Da minha parte, eu vejo, por estar na diretoria da Inova, eu vejo uma tendência até mundial de capacitar os alunos, não só das engenharias, mas da universidade toda, em questões de empreendedorismo. Eu vejo um movimento muito forte nesse sentido, em todas as minhas andanças aí pelos Estados Unidos, pela Espanha, Itália, há uma tendência muito forte de tentar colocar para os alunos uma opção de carreira que seja o empreendedorismo. Então, eu acho que a minha maior contribuição daqui para diante não é na minha área de origem de pesquisa, mas sim trazer alguns modelos para que a gente consiga mudar a forma de olhar, de profissão desses alunos que estão aqui com a gente. Então, criar uma startup de base tecnológica, a Unicamp tem como dar suporte, o aluno tem que saber que ele tem essa opção de carreira e que ele tem suporte para fazer isso, e quais são os caminhos para fazer isso, pelo menos para ele avaliar a possibilidade de fazer, e não só criar aquele aluno que queira trabalhar numa empresa, como na minha época era instituído, né? O aluno da Unicamp, ele saía daqui querendo trabalhar em grandes empresas e aposentar essa empresa. Então, hoje, esse aspecto mudou, e mudou num bom sentido, porque os alunos também têm uma vontade de mudar o mundo. E essa vontade de mudar o mundo pode se traduzir numa startup de base tecnológica com impacto ambiental, com impacto social. Então, hoje em dia, todos os planos de negócio que a gente faz de base tecnológica já envolvem também um campo de impacto. Qual é o impacto que você vai cobrir ao criar essa startup? Ele é descarbonização ou é uma ação social de envolvimento? Como é que você vai levar isso para a sociedade? Qual é o impacto real de governança? Então, a história do ESG está andando muito próximo dos modelos de negócio. Então, é esse caminho, eu acho que é essa ajuda que eu posso dar, até porque a minha área de pesquisa é inteligência artificial e hoje mal eu consigo sentar para programar. Então, eu não tenho mais muito o que auxiliar nesse sentido aos alunos da engenharia química. Então, eu quero criar, de alguma forma, já estou criando uma disciplina na pós-graduação de empreendedorismo. Legal. E convido a todos os alunos que estejam interessados a se não escolher esse caminho, mas a se informar a respeito desse caminho, né? Para depois ponderar melhor qual é o caminho que ele quer seguir. Então, já deixo o meu convite de antemão. Muito bom. E é um caminho que a gente precisa bastante conhecer, porque faz parte, né, do desenvolvimento tecnológico do nosso próprio país. Exato. Então, se a gente conseguir formar mais empreendedores, né, ou pelo menos mostrar para eles que existe um caminho do empreendedorismo, eu acho que realmente pode ser algo bastante significativo para o nosso futuro. Obrigado, Ana. E você, Edson, o que vê pelo futuro, para o nosso futuro? Além do laboratório Lego, que já está de vento em popa aí, né? Já está só deixar ladeira abaixo agora. Bom, eu vejo dois grandes desafios. E eu acho que são grandes desafios mesmo. O primeiro tem a ver com o ensino. E, felizmente, nós fizemos essa grande transformação no nosso curso. Mas isso por si não é suficiente, porque nós temos pela frente toda uma implementação. Eu acho que o processo de ensino e aprendizagem mudou radicalmente nos últimos anos. Nós temos um público muito diferente do que tínhamos alguns anos atrás, onde há uma abundância de informações. Tudo que você possa explicar ou ensinar pode ser facilmente encontrado algo similar na internet, no YouTube, qualquer coisa assim. Uhum. Então, o nosso grande desafio agora é
encontrar uma forma eficiente de ensinar e de estimular os alunos. Eu acho que até mais do que o ponto mais importante é garantir um alto nível de estímulo para os estudantes. Como que eles vão se estimular dentro do processo de aprendizagem, né? E então eu estou vendo agora, eu vejo que o grande desafio vai ser agora na implementação desse nosso novo curso, porque isso vai depender da forma como nós vamos fazer isso. É verdade. E de como que cada professor vai abraçar esse projeto. Então, e eu não acho um desafio simples, uma vez que todos nós fomos educados a ensinar de uma forma tradicional muito diferente dessa com a qual nós estamos iniciando esse novo curso. E outro grande desafio é na pós-graduação, porque eu acho que a gente está vivendo uma crise, né, de identidade da pós-graduação, ou não de identidade, mas uma crise de objetivo, né? Quer dizer, nós tivemos, se pegarmos na época que eu e a Ana estudávamos, né, na pós-graduação, a pós-graduação era muito incipiente no Brasil, e houve um esforço muito grande para qualificar todos os docentes e estudantes, e a pós-graduação cresceu de uma forma muito intensa nos últimos 20 anos. E chegou num ponto agora muito importante. Eu acho que a gente já tem... Veja, nós temos uma crise de alunos, né? É verdade. Não há interesse, né, pela pós-graduação por boa parte do alunado, né? Coisa que Estados Unidos e Europa já vivem há bastante tempo, tanto é que eles têm buscado em outros países, né, os seus estudantes. Enfim, e aí eu acho uma coisa muito importante que saiu do nosso workshop, né, que nós fizemos, a questão da gente criar na pós-graduação, na verdade, um ambiente de pós-graduação. E aí entra parte do que a Ana falou com relação a empreendedorismo, a inovação. Ou seja, o ambiente da pós-graduação tem que ser um ambiente fértil para novas ideias, para empreendimentos, para, enfim, que não seja simplesmente um lugar para você desenvolver uma pesquisa e publicar um paper. Seja muito mais do que isso. Para isso é necessário criar um ambiente que a gente definiu lá na época, acho que foi até a Colin, né, que usou essa terminologia, de que deveríamos criar um ambiente da pós-graduação com todas essas vertentes, né, que envolvem desde a pesquisa fundamental, básica, tecnológica, empreendedorismo, ou seja, para que você crie oportunidade para esses estudantes de desenvolver algo realmente que possa produzir um resultado no curto, médio prazo, né? Então, eu acho esses dois muito grandes desafios para os próximos anos, para todos. Muito bom. Obrigado, Edson. Obrigado, Ana. Bom, eu conversei hoje com esses excelentes profissionais, grandes pessoas e agraciados merecidamente pelos prêmios institucionais deste ano de 2023. Foi um enorme prazer recebê-los aqui e poder conhecer um pouco mais sobre vocês, suas experiências e visões para a nossa faculdade e universidade. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Edson, pela conversa. E muito obrigado a todos vocês que estiveram nos assistindo e nos ouvindo. E até a nossa próxima entrevista.